Saudações, telespectadores da TV Altiora. Estamos de volta com o nosso programa Medicina e Saúde. Hoje, Dr. Thiago Filipponi, nefrologista. A gente vai falar de doenças do rim e transplante renal. Aguarde que o programa está fantástico. A gente volta já. Voltamos em definitivo com o Dr. Thiago. Thiago, satisfação tê-lo aqui no programa. Satisfação, João. Eu agradeço a oportunidade da gente aqui conversar com a população de Bragança. Bom, é o seu dia a dia, mas é um assunto pesado, né? Doenças do rim. Como que é o dia a dia do consultório? Você que já tem uma experiência logo, trabalha em São Paulo, mas está começando aqui em Bragança agora, está no Hospital Mantiqueira, na USF, está abrindo consultório agora, né? Como que é o dia a dia do consultório do nefrologista? Então, João, o consultório nosso, assim, é bastante movimentado, a gente acaba atendendo diversas patologias, mas o mais comum do dia a dia são pacientes que nos procuram por problemas de cálculos nos rins, de pedra nos rins, pacientes com infecção urinária de repetição, pacientes que apresentam manifestações renais de doenças como hipertensão arterial, diabetes e pacientes portadores de insuficiência renal crônica, que em maior ou menor grau têm um grau de disfunção de rim, necessitando ou não de diálise e transplante. Isso é uma coisa importantíssima. Eu só vou pegar o gancho que você falou. Então, ó, gente, cálculo de rim, infecção que não melhora, aquela infecção de repetição que você tem, sim, vocês vão aguardando que a gente vai fazer um próximo programa. Que o negócio hoje aqui a gente vai pegar o mais pesado, né? Vamos lá. Então, a gente vai falar do paciente que, por algum problema, ele perdeu a função do rim, certo? O que pode levar a esse problema? Quais são os problemas que mais corriqueiramente levam à perda da função em insuficiência renal crônica e o paciente ter que entrar num sistema de diálise, alguma coisa, e até o transplante? Como é que funciona isso? Sim, hoje, só para dar uma estimativa da incidência da doença, a insuficiência renal crônica é uma doença prevalente, de alta prevalência, muitas vezes negligenciada, inclusive pelos próprios médicos, que acabam referenciando tardiamente esse paciente. Estima-se que no Brasil, 100 milhões de brasileiros hoje têm algum grau de disfunção renal. Em hemodiálise, existem 100 mil. Então, quer dizer, é só a ponta do iceberg a diálise. A grande maioria está no estágio anterior, um estágio que é uma doença prevenível, tratável. Então, hoje, as principais causas que levam à perda da função renal no mundo, em primeiro lugar, é o diabetes, né? Então, o diabetes de longa data, que vai cursando com perda progressiva da função renal, e a pressão alta. São as duas principais causas. Existem outras patologias também frequentes que podem machucar o rim. Então, o uso abusivo de anti-inflamatório, pacientes que desenvolvem infecções urinárias de repetição e vai machucando o rim ao longo do tempo. Pacientes com nefrites, pacientes com doenças renal policística, que vai substituindo o tecido renal do rim saudável por cisto. Então, todas essas doenças acabam levando à perda progressiva da função renal. Algumas a gente pode evitar ou pelo menos retardar o progresso, certo? A doença policística, ela não tem muito, como por exemplo, né? O paciente ele tem uma carga genética, como é que funciona? Sim, a doença renal policística, ela é uma doença genética, ela é autossômica, então, quer dizer, passa de geração para geração, e é uma doença que existem dois tipos, entre aspas. Você tem uma mutação que é mais grave, que é a mutação na policistina 1, e a mutação menos grave, que é na policistina 2. Quem tem mutação de policistina 1, 50% aos 50 anos vão estar em diálise. E, infelizmente, hoje não existe nenhuma cura para essa doença. Existe tratamento de acompanhamento para tentar evitar que os outros fatores de riscos possam contribuir para a perda mais rápida da função do rim. Então, controlar a pressão, diminuir a ingesta de proteína, mas, infelizmente, não existe um tratamento específico para a doença renal policística. Não existe uma cura para essa doença genética. Existe mais alguma doença que também não tem que fazer? Ela vai evoluir aí invariavelmente para uma situação dessa? Sim, na realidade, qualquer doença que não tratada adequadamente, sim, pode cursar com perda da função renal. Existe uma situação clínica chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva, né, que é a perda da função renal de dias a semana secundários a uma nefrite no rim. E se essa patologia não for tratada, e existem diversas causas para essa situação, o paciente vai cursar também com fibrose de rim e vai acabar necessitando fazer hemodiálise. Então são várias situações corriqueiras que podem acabar se transformando num transtorno completo para a vida.
né? Ou o próprio paciente então, que tem a infecção urinária de repetição e ele negligencia isso aí, como que é essa evolução? Então, para infecção, então, que você vê, o paciente, eu tive hoje, daqui a mês que vem tive de novo, como que é essa evolução? Uma coisa corriqueira, assim. O grande problema da infecção é quando ela começa a cometer rim, né? Então, quando ela começa a ter pielonefrite, você tem uma inflamação e infecção do rim. E isso, invariavelmente, vai deixar sequela, em maior grau ou menor grau. Quando isso torna-se corriqueiro, a chance de você ter associado uma disfunção renal é maior. E as doenças do dia a dia hoje, 25 milhões de pessoas são hipertensas no Brasil, 7 milhões são diabéticas. Então, são doenças extremamente prevalentes e que muitas vezes o paciente ou o próprio médico que acompanha não dá tanta importância para isso. E o paciente acaba evoluindo com perda de função renal. Então, a grande questão aí hoje, a maioria das doenças são preveníveis. A gente falou de rim policístico, a gente falou de glomerulonefrite, mas a grande maioria não é isso. A grande maioria, se o paciente conseguir fazer um acompanhamento, um tratamento regular, ele consegue evitar a lesão no rim. Isso aqui a gente acabou de citar, então, duas doenças que a população tem. Sim. E muitas vezes não sabe, certo? Sim. E muitas vezes sabe e negligencia. Sim. Vamos dividir as duas então. Qual é o caminho da hipertensão até a perda da função renal? Bom, a hipertensão, a hipertensão é uma doença sistêmica, a hipertensão arterial sistêmica, e ela vai lesar os vasos, principalmente as artérias, as pequenas artérias da pequena circulação. Então, lesa a artéria do olho, lesa a artéria do coração, lesa a artéria do cérebro e também causa lesão na artéria do rim. E essas artérias elas vão se obstruindo ao longo do tempo. Você vai tendo lesão do endotélio, que é a parte que recobre a artéria, e você vai diminuindo o fluxo de sangue para o rim. E isso vai levando a um grau de fibrose, chama nefroesclerose hipertensiva. Obviamente não é de um dia para o outro. Isso é uma coisa que vai cursando ao longo do tempo. Então é um estímulo repetitivo, lesivo sobre as artérias que vai machucando essa artéria. E existe algum sinal de alerta que a pessoa... estou sentindo isso, eu posso estar com um problema no rim secundário, essa hipertensão que eu tenho, e não uso meu remédio corretamente, sim, e não procurei meu médico já há 3, 5 anos sem procurar meu médico. Existe algum sinal de alerta que ela pode falar, opa, eu acho que eu estou indo mal? Bom, para fazer o diagnóstico de lesão renal associada à hipertensão ou qualquer outra que seja a doença, são exames simples que a gente necessita fazer. Exames que deveriam ser incluídos no famoso check-up que a população faz. Então, dentre eles, um exame de creatinina. A creatinina é um marcador de função de rim, então quanto mais alto, menos função renal a pessoa tem. E um exame de urina simples, pesquisando se há proteína na urina. A presença de proteína ou microalbuminúria, né? Presença de albumina na urina é um indicador que está tendo lesão renal. Então, através desses dois exames, você consegue identificar o paciente que já está tendo lesão renal. Obviamente, não são todos os hipertensos que vão desenvolver lesão renal. Aí existem outros fatores, tabagismo associado, obesidade, uso abusivo de anti-inflamatório. Então, tudo isso acaba contribuindo, somando para ter a lesão renal. E o diabético? Qual que é o caminho do diabético até a insuficiência renal crônica? A doença no diabetes, ela também vai cursar com lesão renal por um mecanismo onde vai levar o rim a perder proteína. Se começa perdendo pouca proteína e ao longo do tempo essa proteína vai piorando. Quanto mais proteína perde, significa que mais machucado está o rim. E quanto mais perde, mais machuca o rim. Então entra num ciclo vicioso. E aí, qual que é um indicativo disso? É aquele paciente que não tem o controle glicêmico. Sempre a glicemia dele está alta, a hemoglobina glicada, que mede o controle dos últimos 3 meses, também está sempre acima de 7. E o paciente tem outras lesões de outros órgãos-alvos. Então ele tem lesão no olho, ele começa a ter retinopatia diabética, ele tem lesão cardíaca, é um paciente mais propenso a infarto, a derrame, e o rim vai também ser um órgão afetado pelo diabetes. Isso é uma coisa importante toda a gente falar, que não é de uma hora para outra. Sim. Ele de repente, nossa, estou com problema de rim, mas descobri ontem. Não, é uma coisa que ela vai se instalando em anos. Em anos. Certo? O grande problema do rim é que ele não dá sintoma. Ele só começa a dar sintoma quando você perdeu muita função de rim. E quais são esses sintomas? O paciente começa a ficar cansado, o paciente não tem disposição para nada, o paciente começa a inchar, ele começa a ter dificuldade, às vezes, de visão, por conta da lesão nas artérias do olho pelo diabetes ou pela hipertensão, e ele começa a ter anemia. Uma anemia de causa não identificada. E muitas vezes
ele vem com esse discurso. Eu sou diabético há 20 anos e nunca tive problema de rim, e agora começou. E a gente sabe que não é assim, isso é uma coisa cumulativa. Lógico que quanto mais descontrolado o diabetes, em menos tempo ele vai machucar o rim, né? Pacientes que controlam diabetes não vão desenvolver lesão renal, na sua maioria. Sim, isso é importante ser dito. O diabetes controlado, a hipertensão controlada, está mantendo ele afastado do seu consultório, né? Isso é fato. Agora, se descontrolar, se não está fazendo seu acompanhamento, o doutor Thiago vai te ver. Thiago, uma coisa importante que você falou, de anti-inflamatórios. Sim. Infelizmente, o anti-inflamatório ele não tem um controle no nosso país. Recentemente peguei uma paciente que me falou assim: não, doutor, eu tomo anti-inflamatório há 3, 4 anos todo dia. Mas qual foi a indicação? Não. É porque eu chego, acho que tô meio cansado, tomo um anti-inflamatório. Não tem indicação, mas usa porque se sente bem. Bom, a gente sabe então que não é um remédio que causa lesão. Sim. A gente falando de rim, qual é o problema do anti-inflamatório em relação ao rim? Então, o anti-inflamatório ele diminui o fluxo sanguíneo renal, ele faz vasoconstrição na pequena artéria que leva o fluxo de sangue para o rim. E isso repetidamente vai causar isquemia crônica e lesão no rim. Obviamente, o anti-inflamatório tem outros efeitos, principalmente gastos, intolerância gástrica e sangramento. No meu ponto de vista, a única maneira de barrar isso é vender anti-inflamatório com receita médica. Porque hoje você vai na farmácia, está lá o remédio. Exato. Você não precisa, muitas vezes nem o pessoal da farmácia indica, você vai lá, pega, compra e toma. Então hoje o acesso é muito fácil e a população não sabe do risco que isso traz. Então, no meu ponto de vista, teria que ser uma medicação controlada para evitar abuso. Exatamente, no consultório que a gente vê o que o abuso gera, né, a longo prazo na população em geral, porque a gente não está falando de um ou outro paciente pensado, a gente está falando do dia a dia do consultório. A gente pega vários pacientes desse jeito, né? Realmente bastante complicado. Thiago, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e agora a gente vai voltar falando então das situações em que o rim já parou e a gente vai chegar no transplante. Combinados? Combinado. A gente vai para o intervalo e volta já.